Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Sul-coreana Coupang compra a Amazon da moda para salvá-la da falência. A Amazon da moda aqui é a Farfetch, que nesses últimos meses estava quase entrando em recuperação judicial, mas conseguiu fazer uma operação de salvamento com a Coupang, que vai investir 500 milhões de dólares para a empresa não quebrar. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando quem que é a Farfetch. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, a Farfetch é basicamente um marketplace de marcas de moda de luxo. Basicamente é isso, né? E aí ela foi fundada em 2007 e recebeu muito dinheiro de aporte capital de Venture Capital. 709 milhões de dólares. Para quê? Para conseguir escalar a operação e fazer a abertura de capital. Misto de Amazon com Daslu, Farfetch quer IPO de 5 bilhões de dólares. E eles conseguiram fazer essa abertura de capital? Sim. Isso daqui aconteceu no dia 21 de setembro de 2018. A IPO da Farfetch levanta a fortuna de José Neves, que é um português, que é o fundador da plataforma, mas a abertura de capital foi feita lá na New York Exchange, né? Beleza. Só nesse IPO eles levantaram 890 quase milhões de dólares. Então, ficaram com bastante dinheiro no caixa para executar uma estratégia de crescimento, principalmente via aquisições. E aí começaram a fazer aquisição a rodo, né? Então, ó, no dia 2 de dezembro de 2018, no dia 12 de dezembro de 2018, eles compraram uma empresa de tênis aqui chamada Stadium Goods. Pagou 250 milhões de dólares. E aí depois fez a grande aquisição, que foi essa empresa aqui chamada New Guard Group, que tem algumas marcas de moda que o pessoal gosta. Uma delas é essa Off-White, que vende roupa cara pra caceta, né? Pagou 675 milhões de dólares de enterprise value, né? Mas a transação, obviamente, ela saiu no patamar em cash muito menor, mas 600 milhões, 650 milhões de dólares. Vocês já viram que só com essas duas aquisições já acabou o dinheiro do IPO, certo? Beleza. E aí o que aconteceu? Lá no dia 6 de novembro de 2020, eles receberam um aporte 1,1 bilhão de dólares da Alibaba com a Richemont, basicamente para tentar aumentar a presença da Farfetch no mercado chinês. E naquela época, pessoal, todo mundo que tinha uma operação de tech estava recebendo aporte capital no valuation lá na casa do chapéu. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui na tela, estou mostrando para vocês um pouco do comportamento das ações da Farfetch aqui em 2020. Então, 2020 aqui chegou num pico aqui no meio de 2020 de 29 dólares e 97 centavos. Perfeito. Só que já no começo de 2021, essas ações já estavam sendo tradeadas a 73 dólares e 50 centavos. Foi aquele momento que as taxas de juros do mundo inteiro começaram a cair e todos os ativos começaram a subir, principalmente das empresas de tecnologia. O que ele fez depois de receber esse 1,1 bilhão de dólares no caixa? Basicamente, continuar fazendo aquisições. Então, no dia 31 de janeiro de 2022, Farfetch compra uma empresa de cosméticos chamada Violet Grey. Tá? E aí depois, no dia 25 de maio de 2022, comprou a Wannabe Inc. por 24,5 milhões de dólares. Perfeito. E fez mais uma aquisição. Comprou uma empresa que a sigla é YNAP, tá? Que é da Richemont, e pagou uma fortuna também por essa operação. Bom, o que aconteceu depois, hein, pessoal? Isso daqui foi em agosto de 2022. A gente sabe que as taxas de juros começaram a subir muito em 2022. E as operações de varejo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, começaram a sofrer. E o Farfetch também sofreu bastante. E aí a gente vai ver isso pelos financials aqui da companhia. Para quem está vendo aqui na tela, estou mostrando para vocês, ó. Em 2022, eles conseguiram chegar numa receita líquida de 2,3 bilhões de dólares. Perfeito. Andou meio de lado em relação a 2021, que teve um grande crescimento. Só que o prejuízo operacional, pessoal, passou para 847 milhões de dólares. O que fez, obviamente, a empresa ficar bastante deficitária. E o outro problema fundamental, para quem tem aula comigo, é o caixa. Então, o que aconteceu? Eles queimaram 536 milhões de dólares de caixa só nas operações em 2022. Tiveram que fazer investimentos em 344 milhões, até por causa de um monte de aquisição que eles fizeram, né? E começaram a captar dinheiro com dívida. Só que isso aconteceu já em 2021. Então eles foram captando dívida também, porque só aquele 1,1 bilhão não foi suficiente, porque além de fazer aquisições, a empresa estava queimando caixa. E aí o caixa final aqui
de 2022 ficou em 734 milhões de dólares, ainda uma posição tranquila, mas eles começaram o ano de 2022 com 1,3 bilhão de dólares, então queimou muito caixa, mais de 500 milhões de dólares de queima de caixa só em 2022. E outra, a posição de dívida, pessoal, no final de 2022 já começou a assustar. Por quê? Porque eles passaram de 515 milhões de dólares de dívida para 892 no final de 2022. Então o pessoal já estava vendo que 2023 ia ser um ano difícil aqui para a Farfetch. O que aconteceu? Veio 2023. E 2023 está cada vez pior. Então vamos lá. Eles divulgaram o resultado só do primeiro semestre até agora. Então, primeiro semestre de 2023, receita 1,1 bilhão de dólares, que é basicamente a mesma receita que eles tiveram nos primeiros 6 meses do ano passado, ou seja, não teve crescimento. Só que o prejuízo operacional aumentou, foi de 328 milhões para 406 milhões de dólares. Então, prejuízo aumentou, não conseguiram acertar a operação. E outra, caixa. O caixa até melhorou. Por quê? Porque em termos operacionais, eles queimaram 107 milhões de dólares, contra 396 só nos primeiros 6 meses de 2022. No entanto, qual que é o grande problema? O grande problema é que essa queima de caixa de 107 veio principalmente dessa linha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que é basicamente fornecedores. Tá? Então, você tinha aqui um déficit de 146 em 2022, agora você teve um incremento de caixa de 102. Ou seja, só nessa inversão aí foram mais de 250 milhões só em fornecedores. Basicamente, o que você faz? Você pedala pagamento. Só que aí que é o problema da Farfetch. Se você começa a atrasar muito pagamento de fornecedor, sendo você um marketplace, você começa a ter debandada dos seus fornecedores e começa a ter o risco de solicitação de falência da empresa. E as dívidas aumentaram. Era 892 milhões de posição de dívida no final de 2022. Agora já está em 917 milhões. Ou seja, dívida crescendo, caixa diminuindo. Fornecedor ficando cada vez mais nervoso com a operação da Farfetch, porque não está recebendo o dinheiro, estava desenhado a falência da Farfetch. Até que chegou essa notícia que a gente vai ver agora, que é a notícia principal. Vamos lá? Então vamos lá. A Farfetch, fundada pelo empreendedor português José Neves, já foi considerada a Amazon da moda e uma potência no varejo de luxo, vendendo bilhões de dólares em casacos, sapatos e bolsas. Mas, nos últimos tempos, vinha convivendo com a desconfiança dos investidores. Também, só dar uma olhada nos financials da empresa, Tanto que, na semana passada, suas ações despencaram 47%. No auge, chegou a valer 23 bilhões de dólares em 2021. Hoje, está avaliada em 250 milhões de dólares. Uma destruição de valor absurda. Em meio a esse cenário, a gigante sul-coreana de comércio eletrônico Coupang entrou na jogada para resgatar a companhia e evitar sua falência. A companhia sul-coreana, que vale 29,8 bilhões de dólares, fez uma oferta que injetará 500 milhões de dólares de emergência na Farfetch. O acordo permite que a Farfetch evite a falência depois de uma desaceleração do mercado de luxo, erros de fusões e aquisições e alto custo de dívida que colocaram a empresa em perigo e a operação também. Então a gente sabe que, pelo histórico que eu contei para vocês, vários erros foram cometidos, muitas aquisições com preço lá na casa do chapéu, gastaram todo o dinheiro do IPO, gastaram todo o dinheiro injetado pela Alibaba e o Richemont e também ficaram pegando dívida a rodo. Então a empresa estava fardada a quebrar. Então foi resgatada pela Coupang. Para quem não conhece a Coupang, eu também não conhecia, eu estou mostrando aqui o site da empresa, é basicamente uma Amazon da Coreia do Sul. Basicamente é isso, Então vende absolutamente de tudo, e agora vai ter a operação da Farfetch para fortalecer a sua linha de artigos de luxo. Basicamente é isso, O e-commerce de luxo abriu capital em setembro de 2018 e levantou 885 milhões de dólares. Em 2021 e 2022, a Farfetch se beneficiou do boom do comércio eletrônico por conta da pandemia e fechou no azul. Mas, nos últimos 4 trimestres, voltou ao prejuízo. No segundo trimestre desse ano, reportou perdas de 258 milhões de euros, em comparação ao lucro de 62 milhões de euros no mesmo período do ano anterior. As receitas, por sua vez, caíram para 526 milhões de euros e o EBITDA ajustado do grupo fechou em 28 milhões de euros negativo no segundo trimestre de 23. Ou seja, a Coupang injetou 500 milhões, mas vai precisar fazer um turnaround rapidamente
inicialmente. Por quê? Porque a gente já viu que a Farfetch é uma máquina de queima de caixa. Vai precisar criar uma estratégia operacional para conseguir levantar a operação para fazer valer esses 500 milhões que foram injetados agora em termos de emergência. Será que vai dar certo? Vamos ver. Mercado de luxo geralmente é um pouco mais resiliente às oscilações da economia, mas sendo uma plataforma que não tem todo aquele prestígio das marcas de luxo e depende desse prestígio para conseguir girar a sua operação, e eventualmente ela vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir virar essa operação, mesmo porque a Coupang, como a gente viu, é uma Amazon lá da Coreia do Sul, não está acostumada a lidar com esses artigos de luxo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.